num processo como esse, as informações não estão disponíveis todas no momento da primeira abordagem, né? No momento da primeira abordagem, o que você tem? Um passageiro, pelas notícias, né, que a gente vem lendo e vem recebendo, eu não tenho notícias diretas do processo, né? Mas o que a gente vê é que, no momento da primeira abordagem, existia um passageiro que ocultou bens de altíssimo valor, né? Ocultou um cavalo de ouro, né? É a primeira vez da minha vida que eu escuto falar de um bem dessa natureza, né? Um cavalo de ouro, né? Uma figura interessante, que comporta um estojo de joias de valor altíssimo, né? Então, era isso que se tinha. Alguém tentou entrar no Brasil com esse tesouro oculto, né? Ele não declarou na entrada, o objeto foi percebido, né? Assim, a pessoa foi selecionada para passar pelo raio-x, e no raio-x se percebeu um objeto que era impermeável à passagem do raio-x pela alta densidade que o ouro tem, né? E então se percebeu aquilo, se encaminhou o passageiro para a bancada, e na bancada se verificou aquelas joias de altíssimo valor, não declaradas, né? Então, o que se tinha nesse momento? O passageiro que não declarou bens que trazia. Pois bem, aí na entrevista a esse passageiro, o relato que a gente tem é esse, ele já disse o seguinte: olha, os bens não são meus, são do presidente da República, ou da sua esposa, né? Então, aí você tem uma declaração de que ele está transportando bens para outra pessoa, e isso, né, não é permitido pela legislação. Mas há uma presunção, quando se para um passageiro, de que aquele bem é dele, e a coisa é tratada como tal, mas ele é instruído olha, se o bem é da presidência da República, ou do presidente da República, vocês façam o procedimento de patrimoniação, uma palavra ruim, né? Mas de inserção no patrimônio, de registro no patrimônio público desses bens, que eles são imunes, eles não sofrem tributação, né? Pois não, mas fica aqui enquanto isso, está retido o documento. Então, você faz o registro daquilo, e aí o processo vai se desenrolar na responsabilização de alguém. Agora, assistindo de hoje ao desenrolar, né, as inúmeras tentativas de obtenção dessas joias, sempre por meios informais, meios que não são os meios adequados à inclusão desses objetos no patrimônio público, fica uma impressão difusa de tentativa de apropriação privada, né, desse patrimônio. Então, essa impressão difusa que precisa ser esclarecida dentro de um inquérito, escutando os envolvidos, para se compreender se houve mesmo isso, né? Se isso tiver havido, aí é uma coisa que extrapola o âmbito tributário, né? Porque se o bem é da União Federal, e deveria ser desde a origem, né, quando uma autoridade estrangeira, um país estrangeiro, entrega um presente para uma autoridade brasileira, quem está recebendo aquilo, conforme a legislação brasileira, é o Brasil, né? É a União Federal. E não a pessoa que é ali portadora daquele bem, que tem a posse do bem imediatamente. Isso é uma decorrência da legislação brasileira. Não importa a intenção daquele que deu, né? Pode ser até que a pessoa que deu estava pensando assim: estou dando um presente para a pessoa do ministro das Minas e Energia, ou para a pessoa do presidente da República, ou para a pessoa da primeira-dama, mas, à luz da legislação brasileira, aquele é um presente para a União Federal, né? E, nesse sentido, não há ali tributação. Então, é necessário que se esclareça se houve essa tentativa de apropriação privada de um patrimônio público, para que se tipifique adequadamente à luz da nossa legislação e se responsabilize alguém pessoalmente por isso, ou um conjunto de pessoas por isso, né?